Olá, tudo bem? Nós estamos em mais um estudo e hoje sobre as Escrituras e a alegria. Se você tem acompanhado a nossa série de estudos sobre as Escrituras, hoje nós vamos abordar as Escrituras e a alegria. E tem alguns tópicos hoje que eu gostaria de abordar aqui com vocês nesse dia. Vamos lá. Os ímpios estão sempre buscando a alegria. E aí você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Os ímpios, eles provam um pouquinho da água, mas logo eles têm sede. Logo eles vão se sentir com sede. Assim são todos aqueles que não provam constantemente da alegria do Senhor. Agora nós, quando nós temos essa alegria que vem do Senhor, ela se perpetua por toda a vida. Nós sempre acompanhamos, vídeos nós acompanhamos nas redes sociais tantos famosos que ou morreram com overdose, ou morreram tentando buscar alegria nas coisas no mundo, seja nas riquezas, seja no dinheiro, seja lá o que for. E a verdade é que sem Deus não há alegria. O ímpio constantemente ele tenta buscar essa alegria, mas a nossa alegria ela está enraizada em Cristo Jesus. Então, as Escrituras e a alegria é entender que a nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria vem de conhecer a Deus. Será que nós temos conhecido a Cristo Jesus? Nesse dia, que os nossos corações estejam cada vez mais cheios do Senhor. O tópico 2 dessa mensagem é: cristãos suponham que se alegrar é pecado. E aqui está um grande erro de muitos cristãos, é achar que se alegrar é pecado. Muitos cristãos querem andar encurvados e chorando as pitangas e chorando as misérias, e não é isso que Deus nos ensina. A verdade é que sim, Deus nos ensina a viver uma vida de humildade, uma vida de devoção, de entrega, de modéstia, mas não uma vida de pobreza. Não uma vida, e quando eu falo pobreza, não é você ter dinheiro, você não ter dinheiro. Pobreza no aspecto espiritual, de tudo para mim tá ruim, de tudo está difícil e tá o tempo todo chorando. Nós cremos num Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. A alegria vem do Senhor. Você não pode chegar numa igreja e achar que na igreja eu não posso pular de alegria, na igreja eu não posso louvar ao Senhor com alegria. Hoje nós teremos aqui a nossa Santa Ceia do Senhor e de que forma nós vamos celebrar esse momento ao Senhor. Esse momento ele tem que ser celebrado com grande devoção, com grande entrega. Quem disse que o cristão ele deve só chorar? Nós devemos sim chorar, mas nós devemos também nos alegrar. Se o choro é de Deus, o riso também é de Deus, porque é Deus que colocou essa possibilidade de você chorar. É o Deus também que colocou a possibilidade de rir na presença dele. Então nós podemos nos deleitar na presença dele e usufruir de tudo aquilo que ele colocou em nossas vidas. E aí, se alguns cristãos acreditam que a alegria é pecado e não é pecado, eu te provo pela palavra de Deus. Não é eu, Amanda, que estou falando, é a palavra de Deus, Cristo Jesus. As Escrituras e a alegria que te fala que a alegria provém de Deus. E para isso nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Primeiro nós vamos abrir lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: regozijai-vos sempre. Gente, é uma ordem de Deus. Regozijai-vos sempre. Não é às vezes, não é quando eu estiver feliz, é alegrai-vos sempre. Que sempre nós tenhamos motivos de nos alegrar. Eu vou te dizer, a dificuldade ela pode chegar à sua casa. A aflição pode chegar à sua casa, o choro pode chegar à sua casa, a tristeza pode chegar à sua casa, mas nós precisamos nos alegrar sempre em Cristo Jesus, sabendo que há tremenda alegria em viver a palavra dele, sabendo que não há nada melhor do que viver a palavra de Cristo Jesus sobre nós. E aí você pode abrir também em Salmos capítulo 33,
Versículo 1 que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então nós precisamos exultar no Senhor, nós precisamos nos alegrar em Deus. Mais uma vez, pela palavra de Deus nos é provado que a alegria, ela vem do Senhor. Nós precisamos nos alegrar constantemente no Senhor. Então essa alegria, ela vem do Senhor. Você também pode abrir a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 2, que diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deletareis dos finos manjares. Ou seja, não há alegria maior do que nós vivermos Cristo Jesus. Não há alimento maior do que nos alimentarmos de Cristo Jesus. A maior satisfação da nossa vida não são as coisas desse mundo. A maior satisfação da nossa vida é Cristo Jesus. E aí a gente vai para o tópico 4, que diz: a alegria é um dever. E a gente vai abrir lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, mais uma vez, o Senhor está nos direcionando que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, como você tem levado a sua vida hoje? Talvez algumas aflições, algumas dificuldades tentaram te paralisar, tentaram te fazer dar uma volta para trás, mas deixa eu te falar, a nossa alegria, ela tem que estar no Senhor. As Escrituras e a alegria nos ensina que nós devemos sempre nos alegrar em Cristo Jesus. Ainda que passemos pelas dificuldades, ainda que seja difícil, em tudo que nós venhamos nos alegrar em Deus, que nós venhamos encontrar esse refrigério, esse maná dos céus no nosso Deus. E aí, no 5, não se alegrar é um pecado de omissão. Então, quando a gente não se alegra, a palavra de Deus está falando: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, quando eu não estou alegrando, eu estou cometendo um pecado de omissão, de não cumprir aquilo que o Senhor determinou. Olha, se é para se alegrar, é para se alegrar. Ah, Amanda, mas tem momentos que são difíceis, e é verdade. Tem momentos que nós somos abatidos, nós somos feridos, mas nós precisamos sempre nos alegrar no Senhor. Então que nós venhamos buscar uma alegria em Deus. Tá difícil, Deus, hoje a minha vontade era desistir, mas eu me alegro porque o Senhor continua comigo, mesmo diante da adversidade. A palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que o choro dure por uma noite, a alegria dos céus, ela se abre e se derrama sobre as nossas vidas. Então, diante da tristeza, da dificuldade, que nós possamos nos posicionar em Deus, que nós possamos nos alegrar em Deus, e Ele fará infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E aí, o tópico 6, é só onde há fé e o amor que há muita alegria. Então, apenas quando há fé e amor que há muita alegria. E vamos ler alguns livros, alguns capítulos, versículos que vão embasar essa mensagem. Primeiro nós vamos abrir em 1 João 1 e vamos ler o 3 ao 4, que diz assim: o que temos ouvido e ouvindo anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, apenas a alegria completa quando nós estamos com o nosso coração e mente no Senhor. Quer ter uma alegria completa? Essa alegria completa, ela vem de uma vida de comunhão com Deus. Então, como nós temos nos relacionado com Deus esses dias? Como nós temos nos relacionado com o Senhor nesses dias? Então, nós precisamos fazer essas perguntas para entender se nós realmente temos muita fé e há muito amor em nós, para que nós possamos desfrutar dessa alegria. A comunhão nos faz
ter uma vida de completude em Cristo Jesus. Quando nós vivemos a comunhão com Cristo, nós nos aproximamos dele e nós compreendemos a alegria dele, porque a nossa alegria, ela é completa em Cristo Jesus. E aí, de novo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor, ele está perto de nós e ele deseja que nós vivemos uma vida de entrega, de comunhão com ele todos os dias. Vamos abrir também outro versículo lá em Salmos. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, ainda que passemos por tribulações, dificuldades, o Senhor, ele é o nosso socorro sempre, não às vezes, sempre presente. Ele é o nosso socorro sempre presente na tribulação. Então, nós podemos nos deleitar no Senhor, nós podemos confiar em Deus, porque Ele não perdeu o controle de nada. Ainda que para você o controle tenha sido perdido, o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. E aí você pode abrir também João, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. Então, quando nós ouvimos, nos alimentamos da palavra do Senhor, do conhecer de Cristo Jesus, a nossa alegria, ela é completa. A nossa alegria, ela é completa em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que nós devemos nos alimentar diariamente dessa palavra. Há uma alegria, uma completude em Cristo Jesus. E aí, o último versículo desse tópico é Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, achados as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram como gozo e alegria para o coração, pois pelo nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então aqui, mais uma vez, as palavras de Deus, elas, quando nós comemos dessas palavras, quando nós nos alimentamos dessa palavra, nós encontramos gozo e alegria completa no Senhor. Essa palavra nos dá vida, essa palavra nos dá destino, essa palavra nos faz enxergar a esperança. É por isso que o inimigo tenta ao todo tempo nos tomar essa palavra. O inimigo tenta ao todo tempo nos tirar de tempo de qualidade com Cristo Jesus. E por que ele faz isso? Porque a nossa alegria em Cristo Jesus, ela é completa. Quando nós lemos e nos alimentamos dessa palavra, ele nos traz a paz que excede todo entendimento. Então, Cristo é a nossa alegria. E Salmos, capítulo 43, diz assim, só um momento, Salmos, capítulo 43, versículo 4 diz assim: Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então nós devemos sempre adorar com alegria ao Senhor. Nós devemos buscar todos os dias ao Senhor. Nós devemos viver cada dia mais uma entrega real ao Senhor. Nós precisamos nos exultar e nos alegrar no Senhor. Às vezes, existe um fardo ministerial sobre a sua vida. Você está vivendo um fardo no teu ministério, você está vivendo um fardo na sua vida espiritual e você tem ficado meio que sem entender. Por que, Deus? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu tenho passado por essas coisas? Deixa eu te falar. Quando nós nos entregamos ao Senhor completamente, e quando nós entendemos que o que eu estou fazendo é do Senhor,
não tem esse fardo. Agora deixa eu te falar, às vezes você tem pegado algumas coisas que não são do Senhor. Às vezes são coisas da igreja, mas não foi Deus que te deu. Às vezes são coisas do ministério, mas não foi Deus que mandou você fazer. Você criou, alguém te passou e você simplesmente falou, tá bom, eu vou fazer. E aí com isso foi sendo criado um fardo, um peso que não era para existir. Por quê? Porque você decidiu pegar algo que Deus não pediu para que você pegasse. Então nós precisamos compreender o que realmente tem vindo de Deus nesses dias para nós e o que eu estou carregando como fardo sobre a minha vida. Ainda sobre Cristo e a nossa alegria, vamos ler em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então ele está dizendo que ainda que a sua vida ela não seja marcada por frutos, ainda que a sua vida esteja passando por dificuldades, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Será que nós estamos nos alegrando constantemente no Senhor? E nós só podemos nos alegrar constantemente no Senhor quando nós vivemos uma vida de relacionamento com Ele. Ainda no capítulo 87 de Salmos 7 diz assim: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Então, Deus é a fonte da nossa alegria. Então, o que é a fonte da nossa alegria? Não são as coisas que o mundo vai te oferecer. Não é você ir para uma festa, não é você conhecer lugares, não é você sair das responsabilidades da igreja e viver sua vida bem como você entender. Não é todo o tempo do mundo que você tiver, dinheiro, fama, nada disso será alegria. A palavra de Deus diz que todas as minhas fontes são em ti. Então, todas as nossas fontes são em Cristo Jesus. Continuando, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando somos ensinados sobre o grande valor da alegria. E aí a gente vai ler lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós crescemos, estamos crescendo em conhecimento da palavra, quando somos ensinados sobre o grande valor da alegria. A grande valor da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 também diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante das que estão diante de mim. Então, qual é o grande valor da alegria? Nós não podemos ser presos às coisas do passado. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos descansar nele, nós precisamos pedir: Deus, nos liberta de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que traz tristeza, de tudo aquilo que traz desânimo, que os nossos corações estejam em Ti. E aí, nós vamos fazer a leitura também de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que também diz assim. Versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus, ele abriu mão da sua própria alegria naquele momento de dor, de tristeza, para que nós fôssemos alegres nele. Então, ele sofreu, ele padeceu na cruz, que deveria ser nossa, para que nós pudéssemos nos alegrar. Agora, veja bem, se alegrar não é se alegrar nas coisas do mundo, não, isso não é alegria. A alegria real é se alegrar em Cristo Jesus, aquele que pagou um alto preço por mim e por você. Então, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra, quando atentamos à raiz da alegria. Então, qual é a fonte da alegria?
A fonte da alegria está em Deus. E aí a gente abre lá em Romanos, também. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que diz assim: E o Deus da esperança vos encha do gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Queridos, a alegria vem do Espírito Santo. Então, conhecer a palavra, buscar conhecimento da palavra, é também buscar ser cheio do Espírito Santo. É nós orarmos e clamarmos para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Sabe, nós estamos crescendo em Cristo quando nós entendemos qual é a raiz da alegria. E essa raiz da alegria, ela vem do Senhor. Se há fé fraca, a alegria não pode ser forte. Então, nós só podemos ter uma alegria forte quando a nossa fé é forte. Então, busque ao Senhor, busque ser batizado pelo Espírito Santo, busque ter uma comunhão extraordinária com Deus e Ele fará grandes coisas sobre a sua vida. Ele irá gerar algo novo na sua vida. Olha, a exemplo disso, ontem nós estávamos aqui na manhã com Deus e olha, algo extraordinário aconteceu, porque eu estava vivendo dias e dias de propósito, ainda estou fazendo vários propósitos. Eu não esperava nada de extraordinário naquela manhã com Deus, mas o Espírito Santo, ele veio sobre a minha vida de novo, com um óleo novo, com um vinho novo, e ele derramou sobre a minha vida o mesmo batismo que eu tive ali aos 11 anos de idade e que em alguns momentos eu senti novamente o Espírito Santo vindo, só que de uma forma muito mais forte, incontrolável, e eu passei a falar em línguas. Tamanha foi a presença de Deus. Então nós precisamos buscar todas as nossas fontes em Cristo Jesus. E aí, continuando, para a gente conseguir finalizar. Estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra, quando temos o cuidado de manter nossa alegria. A alegria no Espírito Santo. Então, vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aí você vai falar assim: Amanda, isso é loucura. Como é que eu posso ser triste e ao mesmo tempo alegre? Como eu posso ser pobre, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo? Como é que eu posso possuir nada, mas eu posso possuir tudo? Porque a nossa alegria, ela não provém das coisas desse mundo, ela vem de Deus. Ainda que eu esteja triste por uma questão transitória que eu estou vivendo nesse mundo, nessa realidade, a alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos pedir constantemente: Deus, batiza-nos. Espírito Santo, batiza-nos. Nós não podemos deixar de valorizar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é extraordinário. Jesus, quando ele vai, ele diz: olha, eu estou indo, portanto eu deixo algo para vocês, o Consolador, o Espírito Santo. Se fosse para que a igreja vivesse apenas em busca da palavra e da leitura, Deus não teria falado: olha, eu deixarei o Consolador com vocês. Se fosse para a igreja apenas ler e não orar, a própria palavra de Deus não teria falado: olha, vigiai, orai sem cessar. Então a oração, ela faz parte de todos aqueles que têm conhecimento de Cristo. Não adianta eu ler a palavra e não praticar, eu preciso ler e praticar. A palavra de Deus nos ensina a orar, a palavra de Deus nos ensina a jejuar, a palavra de Deus nos ensina a fazer consagrações, nos ensina a fazer votos ao Senhor. Então que nosso coração esteja cada vez mais enraizados em Cristo Jesus. Ainda sobre a alegria no Espírito, nós vamos ler agora Atos, capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então imagina esses dois grandes homens de Deus presos, sem nenhuma perspectiva de vida, de realidade, mas eles estavam adorando e orando e clamando ao Senhor. E às vezes você está reclamando porque
você não sabe como vai ser o mês que vem. Às vezes você está reclamando porque você não está recebendo o salário que você gostaria. Às vezes você está reclamando porque está faltando, não está faltando comida às vezes na sua casa, mas está faltando o alimento que você gostaria. Ou, enfim, seja lá qual for a reclamação. E aí nós temos 2 homens que no momento de prisão, lá não tinha comida, lá não tinha bebida, não tinha nada. Lá tinha 2 homens sedentos por Deus que clamaram, oraram e exultaram em Cristo Jesus. Então nós precisamos louvar constantemente ao Senhor. E continuando, estamos crescendo em nosso conhecimento da palavra quando somos seduzidos a não evitar obstáculos contrários à alegria. Então vamos lá, 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Então, ainda que haja diversos obstáculos, nós podemos confiar em Deus. Ainda que vários obstáculos tentem nos parar, nós podemos e devemos confiar em Deus. E aí lá em Salmo 51, versículo 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, mais uma vez, ó Deus, restitui-me a alegria da sua salvação. Talvez essa alegria ela tenha se perdido, ela se perdeu na sua vida. Talvez você ficou amedrontado, talvez você ficou triste com as coisas da sua vida, mas o Senhor diz, olha, que você deve buscar a alegria do Senhor, ainda que haja obstáculos, ainda que algumas coisas tentem te parar, não pare, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. E aí, por último, estamos crescendo no nosso conhecimento da palavra, quando preservamos diligentemente o equilíbrio entre a tristeza e a alegria. Ou seja, o ser triste também é de Deus, mas nós precisamos equilibrar a tristeza e a alegria. Às vezes você vai se entristecer. Jesus se entristeceu quando ele descobriu que Lázaro morreu. Mas Jesus, ele não ficou ali na cabana triste. Não, Jesus, ele se entristeceu e logo ele tomou uma postura diferente. Então nós vamos ler alguns versículos aqui para finalizar. Um versículo a gente vai ler lá em Salmos. Vamos lá, Salmos, capítulo 45, versículo 7, que diz assim. Ai, meu Deus. Salmos, capítulo 45, versículo 7, que diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então o Senhor, ele nos ungiu com óleo de alegria. Vamos continuar lendo lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É isso mesmo. E aí, lá em Êxodo, vamos ler em Êxodo, capítulo 12, versículo 8, que diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, aqui nós trouxemos alguns momentos que diz, olha, nós temos momentos de alegria e nós temos momentos também de tristeza. Nós temos momentos que nós estamos felizes, em momentos que estamos tristes, mas em tudo nós precisamos equilibrar isso na nossa vida. Olha, não é porque a tristeza chegou no seu lar que você vai fazer dessa tristeza a sua habitação, mas você vai se regozijar no Senhor, você vai se alegrar no Senhor. E quem está falando é uma pessoa que por muitos momentos viveu momentos depressivos, de dificuldade, mas o Senhor sempre esteve comigo nessa jornada. Então sabe aquele dia que você não tem vontade de levantar? Sabe aquele dia que você não tem vontade de respirar? Sabe aquele dia que você não tem vontade de se alegrar? Levanta e se alegre na presença de Deus. Então, essa é a mensagem que nós tínhamos para hoje. Espero que você possa acompanhar nossas próximas aulas. E é isso. As Escrituras e a alegria fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.